Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao vídeo do Ciência na Escola. Eu me chamo Amanda Reis e faço parte da equipe do Programa de Educação Ambiental do PEA-CTE, desenvolvido pela Draxus Consultoria e Gestão Ambiental. Esse programa é desenvolvido no âmbito do licenciamento ambiental, enquanto uma medida de mitigação e compensação para a operação da linha de transmissão, sob responsabilidade da Coqueiros Transmissora de Energia. Como você pode observar no mapa, a linha de transmissão da CTE possui aproximadamente 65 quilômetros de extensão e passa por 4 municípios, sendo eles Santa Vitória, no estado de Minas Gerais, São Simão, Paranaguara e Cachoeira Alta, as 3 no estado de Goiás. O Programa de Educação Ambiental da CTE tem como objetivo promover ambientes educomunicativos como este, destinados à formação continuada e articulação com políticas públicas. Além disso, possui como arcabouço teórico a educação ambiental crítica e educação para a gestão ambiental pública. Para saber mais sobre as atividades desenvolvidas pelo programa, fale conosco através dos contatos presentes aqui na sua tela. Caso tenha alguma dúvida sobre o empreendimento, você pode falar diretamente com a CTE através do seu canal de ouvidoria. Agora que você já conhece o PEA-CTE, gostaria de te convidar a assistir a fala do Eduardo Matos, abordando questões relacionadas ao processo de licenciamento ambiental, funcionamento da linha de transmissão e o caminho da energia. Oi pessoal, quem fala é o Eduardo Matos, e hoje fui convidado aqui para participar desse projeto Ciência na Escola, que é super bacana, né? Então vou compartilhar um pouco com vocês sobre minha história, minha trajetória de estudo, minha trajetória profissional, e também estou aí hoje para responder algumas perguntas que vocês enviaram, né, sobre licenciamento, enfim, sobre empreendimento. Mas basicamente, comecei minha trajetória entrando para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né? E escolhi o curso de Geografia porque buscava algum tipo de formação que pudesse me ajudar a entender o mundo. Né? A geografia, não sei se todos sabem, é uma ciência que ela estuda desde os fenômenos físicos até os fenômenos sociais, comportamento da sociedade, política. Então, escolhi esse curso por entender que poderia, através desse caminho, através desse estudo, compreender um pouco mais sobre esses fenômenos físicos e também sobre esses fenômenos sociais, sobre a política que é exercida no mundo, né? A política mundial, a política brasileira. Então foi isso que me motivou a escolher esse curso. Hoje eu trabalho na Draxus como analista ambiental, também tenho formação em geoprocessamento, né? Então atuo com cartografia, com elaboração de mapas, com cartografia social, algumas temáticas voltadas para a comunidade, para a sociedade em geral, e tenho aí a minha atuação voltada também para esses projetos ambientais, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas basicamente, então, são projetos em que a gente se relaciona com a comunidade e com o empreendimento, né? Projetos em que a gente tem esse fator humano muito presente, tá? Então, convido vocês a continuar assistindo o vídeo e vamos para as perguntas, né? Bom, para a gente poder conversar um pouco sobre os impactos ambientais, né, entender como é que é esse processo, a gente precisa falar primeiro do que é o licenciamento ambiental. Entender como que é o processo que os empreendimentos passam para que eles possam ser construídos e instalados, né, próximo aí das nossas residências, enfim, das nossas cidades. Então, basicamente, o licenciamento ambiental ele funciona a partir de três momentos, né? Então, a gente tem, primeiro, a licença prévia, que é o momento em que o empreendedor ele vai ao órgão ambiental solicitar a emissão da sua licença prévia através de seus estudos ambientais. Então, ele faz um estudo da área, ele delimita onde que vai acontecer esse empreendimento, por onde que ele vai passar, como ele vai impactar essa sociedade e esse ambiente. Né, e tudo isso está presente dentro desse estudo de impacto ambiental, o famoso EIA-RIMA. Né, e a partir disso, o órgão ambiental recebe esse estudo e ele aprova ou não esse estudo, então ele pode ou não autorizar o funcionamento, o início da construção desse empreendimento. A partir do momento que o órgão ambiental dá ok, então o empreendimento passa para a fase de licença de instalação. O que é a licença de instalação? É basicamente o documento que autoriza esse empreendimento a começar suas obras. Né? Então, para você ter um empreendimento funcionando, primeiro você tem que construir esse empreendimento para que a gente possa usufruir
da capacidade dessa atividade, né? Então, inicia-se aí a etapa de obras desse empreendimento, normalmente a etapa em que há mais impactos para a sociedade. Por quê? Porque é uma área que não tinha um empreendimento e passou a ter a chegada de trabalhadores, passou a ter retirada de vegetação, uma série de impactos ambientais, assim que a gente chama, são impactos ambientais, em detrimento da construção e da operação desse empreendimento. E esses impactos, eles são identificados lá atrás, quando eu falei para vocês, no estudo de impacto ambiental. Então, ele tem justamente esse objetivo e esses impactos são mensurados antes da construção do empreendimento. Então, o órgão ambiental e o empreendedor já sabem quais são os impactos que eles vão causar a partir desses estudos que são feitos. Nessa etapa de instalação, então, esses impactos começam a acontecer e o que precisa ser feito? Precisam ser desenvolvidos alguns programas ambientais para poder mitigar, diminuir esses impactos negativos e, ao mesmo tempo, que potencializa, aumenta esses impactos positivos, né? Então, qualquer tipo de empreendimento tem impactos positivos e impactos negativos. Vamos pegar, por exemplo, o caso da linha de transmissão. Basicamente, a linha de transmissão tem a maioria dos seus impactos na fase de instalação, na fase de obras, como eu falei, e eles podem ser, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. A supressão vegetal, que é a retirada de vegetação para a construção do empreendimento, pode ter a maior circulação de pessoas, né, de trabalhadores naquela localidade. Então, se você tem cidades pequenas, né, em número de pessoas, se você chega com um empreendimento com 100, 200, 300 trabalhadores, isso vai ter um impacto social, um impacto de saúde, um impacto na questão de educação do município. Então, esse também é um impacto que tem que ser considerado, e outros impactos, né? Vou citar para vocês um impacto positivo também, que é a maior arrecadação de tributos, né? Esse é um impacto positivo do empreendimento, a maior circulação de dinheiro no município. Então, se você traz o maior número de pessoas, você tem mais dinheiro circulando naquele município. Então, lá no estudo de impacto ambiental são identificados esses impactos e na etapa de instalação, na etapa de obras do empreendimento, esses impactos começam a acontecer, né? E à medida que esses impactos começam a acontecer, os programas ambientais começam a ser implementados. O objetivo, como eu falei para vocês, dos programas ambientais é diminuir esses impactos negativos, né? Compensar esses impactos negativos quando não for possível diminuir, né? Então, pegando o exemplo da supressão vegetal, por exemplo, a gente tem a retirada de uma vegetação para a construção do empreendimento, né? Esse impacto pode ser diminuído? Não, a vegetação precisa ser retirada. O que pode ser feito? Pode ser compensado, né? Então, existe um programa de compensação, um programa de reflorestamento associados a esse tipo de empreendimento, no qual você refloresta ou você compra mudas e replanta em um determinado local, acordado com o município, acordado com o órgão ambiental, uma quantidade superior àquela que você suprimiu de vegetação. Então, se você retirou uma massa de vegetação, você vai plantar 2 vezes aquela massa, ou você vai plantar uma vez e meia aquela massa, para compensar esse impacto que você causou no ambiente. Existem diversos tipos de programas ambientais, né? Então, a gente tem programas ambientais voltados para a área social, para a área do meio biótico, né, que a gente chama, que é dos seres vivos que não o homem, e para a área também da fauna e da flora, né? Então, esse da vegetação e da fauna e da flora. A gente tem programas ambientais que são voltados para a sociedade de forma geral, como os programas de educação ambiental, né? Programas de educação ambiental é esse que a gente está participando aqui hoje, que já tem o objetivo, né, de fomentar a participação das pessoas nesse processo de licenciamento, esclarecer sobre esse passo a passo, promover reflexões sobre a participação social nesse processo, né? Então, como que a sociedade pode se colocar nesse processo enquanto aquela que recebe os impactos do empreendimento, né? Como que ela consegue se articular para conversar com o empreendedor, conversar com o poder público, né? Então, esse é um dos papéis do PEA, né? Passar consciência para essa sociedade, então, divulgar para essa sociedade quais são os impactos do empreendimento e o que está sendo feito com relação a isso, tá? Além disso, a gente também tem os canais de ouvidoria também que funcionam no empreendimento para que a sociedade possa dialogar com o empreendedor diretamente, tirar suas dúvidas, entrar em contato com algum tipo de solicitação, caso seja possível. Então, a gente tem diversos mecanismos para isso. São espaços de participação social, como a gente chama, né? Momentos em que a sociedade pode se colocar enquanto um ator nesse cenário. A gente tem um ator empreendimento, a gente tem um ator Estado e a gente tem um ator sociedade também, né? Mas aí, voltando para os programas ambientais, o PEA
O programa de educação ambiental é um desses programas, a gente tem diversos outros. Então, a gente tem também um programa de controle de processos erosivos, que acontece para justamente acompanhar o empreendimento, caso tenha alguma questão de solo, né? Então, existem diversas medidas que são tomadas para que os impactos do empreendimento possam ser diminuídos ou anulados até. Né? Esses são os programas ambientais. Então, nesse sentido, os programas ambientais, como eu falei para vocês, o licenciamento e os programas ambientais são feitos a partir, né, do órgão ambiental. Tá? Então, isso está sempre sendo acompanhado por esse órgão desde o momento do projeto, do estudo de impacto ambiental, até o momento de operação do empreendimento, que é a terceira fase que eu ia falar para vocês. Né? Então, a gente tem a fase de licença prévia, a fase de licença de instalação e a fase de licença de operação, que é quando o empreendimento começa a funcionar. Né? Terminadas as obras, tudo ok, com o aval do órgão ambiental, o empreendimento começa o seu funcionamento. Bom, com relação a essa pergunta que foi feita sobre o traçado da linha e por onde que essa linha de transmissão ela vai passar, o que é feito com relação a isso, a gente também tem um programa associado a isso. Mas primeiro vamos falar desse traçado da linha, né? A linha, o traçado da linha de transmissão ele é definido no momento do estudo de impacto ambiental. Então, esse traçado ele é apresentado ao órgão ambiental, né? E esse traçado ele é delimitado, ele é feito com o objetivo de impactar menos possível o ambiente. Né? Então, é sempre o traçado que tem o menor impacto. É claro que ele vai sempre impactar alguém e vai ter sempre os seus impactos associados. Né? Esses empreendimentos eles têm seus impactos e é por isso que a gente tem o processo de licenciamento ambiental para acompanhar tudo isso. Né? Então, a partir desse traçado aprovado, né, passado pelo órgão ambiental, a gente tem a etapa de construção do empreendimento, que eu falei para vocês, que é a licença de instalação. E nesse processo de construção do empreendimento, os proprietários rurais que vão ter a linha de transmissão na sua propriedade começam a ser visitados. E é quando a gente começa a executar o programa de fundiário, né, que é quando uma equipe vai visitar cada um desses proprietários para fazer a negociação daquela área. Né? Essa área por onde vai passar a linha de transmissão, ela não é comprada pelo empreendimento. Essa área continua sendo do proprietário rural. Porém, a partir desse momento, vão existir algumas restrições de uso nessa área. Ou seja, uma área que antes só tinha vegetação ou ocupação, vai passar a abrigar uma linha de transmissão de alta tensão. Né? Então, alguns cuidados precisam ser tomados. E é a partir disso que existe a compensação do proprietário rural. Ou seja, aquela área não é comprada pelo empreendimento, ela continua sendo do proprietário rural, mas esse proprietário rural ele é indenizado, ele é compensado pela restrição do uso daquela área. Ou seja, existem algumas coisas que ele não vai mais poder fazer, como construção de galpões e residências, cultivo de árvores ou de espécies de grande porte, né, pelo risco de choque com a torre. A circulação de maquinário tem que ter alguma restrição também, porque pode ter algum tipo de acidente junto à torre. Né? Então, são medidas de segurança para respaldar tanto o empreendimento, né, que tem uma linha de transmissão de alta tensão passando ali, então são requisitos de segurança, mas também para respaldar o próprio proprietário rural que continua vivendo ali próximo àquela linha. Né? Então, essa compensação, esse pagamento que é feito pela empresa para o proprietário rural, ele é só uma compensação pela restrição daquele uso, ou seja, ela continua sendo dele, mas agora existem algumas medidas que precisam ser tomadas para evitar qualquer tipo de risco à segurança, né, daqueles que passam por ali, da empresa, dos residentes. Então, é assim que acontece esse processo de construção da linha e de compensação aos proprietários rurais. Tá? Bom, agradeço a participação de vocês terem acompanhado o projeto Ciência na Escola, né? Para a gente é muito gratificante também quando a gente recebe essas dúvidas, entendendo que a população está de fato se colocando nesse processo, tirando as suas dúvidas para entender melhor como que esse empreendimento atua e quais são as obrigatoriedades desse empreendimento, né? E espero vê-los aí novamente, enfim, nos próximos Ciência na Escola, nas próximas atividades aí no município, tá? Um abraço.